Às folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Nesta homenagem de Milor Fernandes à matemática, em sua obra 30 anos de mim mesmo, observamos que a incógnita se enganou ao dizer quem era. Como ela deveria ter se apresentado, já que diz ser o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Vejamos os assuntos da aula de hoje. Observe na tela. Teorema de Tales, vamos ver a definição do Teorema de Tales, a semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras, Pitágoras de Samos. Teorema de Tales. Se um feixe de retas paralelas é interceptado por duas transversais, ficam determinados segmentos proporcionais. Vejamos na tela o Teorema de Tales. AB guarda uma razão com BC, que é a mesma que RS guarda com ST. Analogamente, AB está para AC, assim como RS está para RT, e BC está para AC, assim como ST está para RT. Vamos ver uma questão de aplicação do Teorema de Tales. Observe na tela. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como mostra a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é 180 metros? Atribuindo letras x, y, z aos valores desconhecidos, podemos dizer, com base no Teorema de Tales, que x está para 45, na mesma razão que 180 está para 90. Observe que 90 é a soma de 45 com 25 com 20. E 180 é a soma de x com y com z. Assim, simplificando 180 com 90, 2, resulta x igual a 90 metros. Podemos dizer também que y está para 25, assim como 180 está para 90. Portanto, y igual a 50 metros. Para obter z, podemos usar o mesmo processo, montar uma proporção. Ou então, como segue? X mais y mais z. A soma dos 3 pedaços para com a rua B, um total de 180. Como já temos x e y, 90 e 50, somados com z também deve dar 180. Portanto, z, 180 menos o 90 e o 50. 180 menos 140, 40 metros. Uma aplicação do Teorema de Tales e que tem grande incidência nos vestibulares, o Teorema da bissetriz interna. Observe na tela o teorema. Ao traçarmos a bissetriz de um dos ângulos internos do triângulo, por exemplo, o ângulo oposto ao lado de medida A, dividimos este lado em duas partes, x e y. O teorema da bissetriz interna, que está fundamentado no Teorema de Tales, garante que x guarda uma razão com c, assim como y com b. Vejamos uma questão de aplicação. Na figura, calcule os valores de x e y. BS é bissetriz interna do ângulo B. Como você pode perceber, AC fica dividido em duas partes. Ele quer que você determine essas partes. Com base no teorema da bissetriz interna, podemos dizer que x está para 15, assim como y está para 12. E fundamentado numa propriedade lá das proporções, podemos dizer que essas razões guardam a mesma proporção que x mais y sobre 15 mais 12. No entanto, x mais y é valor conhecido. É AC, vale 9. 15 mais 12, 27. Simplificando 9 com 27, 1/3. Podemos dizer então que x está para 15,
assim como 1 está para 3. Daí, resulta x igual a 5. Y está para 12, assim como 1 está para 3. Resulta y igual a 4. Imagine que você adquira uma lente capaz de aumentar 10 vezes o que é observado. E lá vai o Sherlock. Observa aqui, observa ali. De repente você se depara com um objeto. Com a sua lente, percebe tratar-se de um triângulo. Se um dos ângulos internos desse triângulo mede 60 graus, como a sua lente aumenta 10 vezes, esse ângulo passará a medir 600 graus? Impossível. Quem é que fica 10 vezes maior, então? Segmentos como lado, altura, mediana. Na matemática, dizemos tratar-se de triângulos semelhantes ou proporcionais. Um é pequeno, o outro é grande. No entanto, possuem ângulos iguais e lados proporcionais. Observe na tela. Ângulos correspondentes congruentes, isto é, possuem a mesma medida. Lados correspondentes proporcionais ou semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo RST. Mas será que é necessário verificarmos os 6 elementos em cada triângulo para verificarmos se são ou não semelhantes? Surgem os critérios de semelhança. Observe na tela. Triângulos com lados correspondentes proporcionais são triângulos semelhantes. É o critério LLL de semelhança. Triângulos que possuem 2 lados correspondentes proporcionais e o ângulo compreendido entre eles congruente são triângulos semelhantes. É o critério LAL de semelhança. Triângulos que possuem 2 ângulos correspondentes congruentes são semelhantes. É o critério ângulo-ângulo de semelhança. É, sem dúvida, o mais comum nas questões de vestibular. Vejamos uma questão de aplicação. Observe na tela. Um obelisco de 12 metros de altura projeta, num certo momento, uma sombra de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco, ao longo da sombra, para em pé continuar totalmente na sombra. Observando o esquema para o enunciado, note que x, a incógnita, é exatamente o que a pessoa pode se deslocar a partir da base do obelisco sem sair da sombra projetada pelo mesmo. Observe que nós temos aqui 2 triângulos retângulos, um com catetos 12 e 4,8 relativo ao obelisco, e o outro 1,8 e 4,8 menos x relativo à pessoa, que tem 1,80 m. Portanto, triângulos com ângulos iguais, triângulos proporcionais ou semelhantes. Vamos montar a proporção. 12, cateto do maior, está para 1,8, cateto do menor, assim como 4,8, cateto do maior, está para 4,8 menos x. Multiplicando, temos que 8,64 é igual a 57,6 menos 12x, cuidado na distributiva, 12x igual a 48,96 e resulta um x igual a 4,08 metros. Procure se concentrar. Vamos ver uma importante aplicação de semelhança de triângulos. Observe na tela. Traçando a altura h relativa à hipotenusa, esta fica dividida em 2 partes. M, sombra ou projeção na hipotenusa do cateto de medida B, e N, sombra ou projeção na hipotenusa do cateto de medida C. Como se pode facilmente observar, surgem 2 triângulos semelhantes ao triângulo original, pois possuem os mesmos ângulos que o primeiro. Da semelhança entre o triângulo da esquerda e o original, obtemos que B está para A, assim como M está para B.
Concluímos, portanto, que b² é igual a A vezes M, ou seja, a medida do cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Essa relação é conhecida como relação de Euclides. Analogamente, de forma semelhante, entre o triângulo da direita e o original, obtemos que C está para A, assim como N está para C, o que resulta C² igual a A vezes N. Somando membro a membro as relações de Euclides, temos que b² mais c² é igual a AM mais AN, equivalente a b² mais c² igual a AM mais N, se colocarmos o A em evidência. Se você observar a figura, M mais N, soma das projeções, é A. Portanto, b² mais c² é igual a A ao quadrado. Resulta, portanto, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Usando semelhança de triângulos, foi possível provarmos esse teorema tão famoso da geometria, o Teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos. Este geômetra grego que viveu em torno de 540 a.C., na cidade de Samos, e que fundou uma escola, a Escola Pitagórica. Para fazer parte dessa escola, você tinha que abrir mão de todas as suas riquezas e se tornar vegetariano, você acredita? No texto inicial de Milor Fernandes, em que a incógnita se enganou, dizendo que sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa, com base no Teorema de Pitágoras, como ficaria esta resposta? Bons estudos e até a nossa próxima aula.